Pessoal, dá uma olhada aí nos meus resultados dos últimos 30 dias. Em um mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas pela internet. E com isso, eu consigo viajar pelo mundo. Hoje eu tô aqui em Ushuaia, na Argentina, esquiando. E você também pode fazer isso. Quer saber como? Clique no link na descrição que eu vou te ensinar. Mais pontos que existe, mas a galera fala que é extremo. É outro nome, né? Do goleiro ao ponta esquerda, o Flamengo tem um timaço, como há muito tempo não se tinha no futebol brasileiro. Claro. Você pode contar nos dedos. A grande diferença do Flamengo e do Palmeiras, aí eu não quero discutir modelo de jogo, é porque o Flamengo contratou 8 titulares, caras que fazem a diferença. E o Palmeiras contratou muito, mas você pega no time do Palmeiras, tem um jogador que faz a diferença, que é o Dudu. O Cereto. Tá? Passou a fazer um grande diferença, jogador que faz a Cereto. diferença. Passou. Claro, Cereto. Mas é evidente, Cereto. Quando você contrata alguém, você imagina, a não ser que você seja um louco, ou que você esteja contratando para... como é que chama? Mas uma coisa é você comprar... exatamente. Assim, uma coisa é você contratar Cereto, por elenco, outra coisa é você contratar um cara... Cereto, como foi o fim da temporada 2018? Como foi a avaliação do fim da temporada 2018 para o Clube de Regatas do Flamengo? 2018? Fracasso. Como foi definido por você, por exemplo, algumas contratações do Flamengo? Qual delas? Algumas, no passado recente. Aqui já no programa. Não, depende. Você não falou, Essas o Flamengo essas contratou últimas são mal. ótimas. Não. Mas o ano passado, você não achava que o Flamengo tinha contratado mal? Tinha um elenco desequilibrado. Um elenco desequilibrado. Pouca gente atrás, muito na frente. O Flamengo, exato, 3 caras pela direita, 3 caras pela esquerda. Não tinha uma zaga tão boa. Não tinha uma zaga tão boa. Os dois laterais. Não tinha laterais, como tem hoje. O Flamengo... Não, óbvio, e a razão gente. que foi dada a ele pelo próprio Flamengo. Os caras foram exatamente nesses pontos. Óbvio que com o Felipe Luiz e com o Rafinha, o Flamengo cresce de uma maneira substanciosa. Você tem alguma dúvida que se tivesse jogando o René, o Flamengo não ia estar num nível parecido com o que ele está? No Corinthians, campeão de 98, o Índio era o lateral direito. Eu acho que o Flamengo estaria mais parecido com os outros times. Não. Ele estaria... Eu tenho tudo. Nós não sabemos se ele estaria ou se não estaria. Porque até agora, os jogos em que não jogaram o Rafinha, não jogaram o Felipe Luiz, e são poucos os jogos, os caras entraram e o Flamengo continuou ganhando. Mas ele deu exemplo, talvez, do melhor reserva. É claro que é. Não, mas é evidente. Mas por isso aí, eu não vou falar do... Eu não vou falar do Beck Poste, Antônio. Eu queria voltar num ponto que você citou lá no começo, quando você foi montando o time do Flamengo. O René foi eleito o melhor lateral esquerdo do ano passado, merecidamente. O Flamengo escancara, na minha opinião, também a mediocridade do nosso futebol, da concorrência. Porque um lateral de 34 anos, que o Atlético de Madrid fez uma opção por ficar com o Renan Lodge. E falou, Felipe Luiz, muito obrigado. Duvido que o Felipe Luiz, aos 34 anos, tivesse espaço nos melhores times da Europa. Ele é o titular da seleção brasileira e é excelente. Exato. A diferença do Felipe Luiz para o melhor lateral esquerdo do ano passado é brutal. É brutal. O Rafinha, que não é um jogador titular absoluto do Bayern, a diferença do Rafinha para os demais laterais direitos do Brasil é brutal. Aí vai ser uma discussão, vai ser uma discussão mais segunda... mas a diferença do Pablo Mari para os outros zagueiros do Brasil é brutal. Mas é um grande zagueiro. Mas é um bom zagueiro. Mas, gente, é claro que é um bom zagueiro. Mas eu acho que, para pontuar o que você está dizendo, esses nomes vão ao encontro da tal proposta de jogo. Porque se você não tem esses caras que quebram os passes saindo da... Sim, claro, então, Luiz Roberto. O René não consegue fazer o que o Felipe faz nesse quesito. Não consegue. Mas ele vai na linha de fundo talvez 5 vezes mais. Mas eu já chego ali. Não é isso que eu tô falando. Eu sou muito crítico do futebol brasileiro jogado aqui. E acho que o Flamengo nos ajuda a ser ainda mais críticos. Porque mais do que tá ganhando é performance. São duas coisas que eu acho. Não só a qualidade individual dos jogadores, mas também a ideia de jogo do Flamengo é superior. O Pablo Mari estava na 2ª divisão espanhola. E aqui ele é um monstro. O Gerson jogava num clube médio, embora a história seja gigante da Fiorentina, um clube médio. Olha a diferença que ele faz aqui. O Bruno Henrique e o Gabriel não conseguiram fazer sucesso na Europa. Olha o que eles estão fazendo esse ano aqui. Então, além de escancarar a fragilidade do nosso futebol jogado aqui, tem também a ideia de jogo do Jorge Jesus, que na Europa era um treinador de nível médio. Segunda linha. Aqui ele é espetacular. Eu acho que a gente tem que refletir muito sobre isso. Assim, claro. André, eu acho que causa uma reflexão muito grande. André, o nosso futebol local, vocês sabem que a gente fez com o Lugano aqui, fiz com o Lugano para o podcast,
e o Lugano fica louco da vida, fala assim, vocês falam mal do futebol brasileiro. O Campeonato Brasileiro é ótimo, é um dos melhores do mundo. O Campeonato Brasileiro é disputado. Eu falei, mas tecnicamente é bom? É bom. É uma opinião do Lugano. Nós temos opinião diferente dessa. Nós achamos que o nosso futebol é jogado de uma maneira que não entusiasma, que não... A média de gols é pífia, na comparação enfim, com o campeonato alemão, eu não sei se é só uma questão de também do fulano de tal. Porque assim, nós temos um monte de questão. O Rodrigo é bom? Rodrigo Caio? O Rodrigo dos Santos, que está no Real? Excelente. Onde ele está? Tá no Real. Onde ele estava? Então, a gente não segura. O Vinícius Júnior é bom? Muito bom. Podia estar aqui. Se o Vinícius Júnior estivesse aqui, o Arrascaeta os bons estão todos lá o Bruno fora. Henrique teria... Ok, os bons vão embora. Mas eu sei, mas assim... Os craques vão embora. Então eu vou inverter. Eles voltam com 34 anos. Eu acho que quando você tem um time aqui no Brasil que se propõe a jogar, e não importa se é do meio campo para frente, do meio campo para trás, se propõe a jogar de um jeito vibrante, o cara tá afim de ganhar jogo, o cara tá afim de fazer gol, naturalmente ele empolga. Naturalmente ele se destaca. Qual foi o time no começo da temporada que se destacou? Que todo mundo elogiou? Era o Cruzeiro. O Santos. E o Cruzeiro. O Santos. Cruzeiro na Libertadores ganhou todos os jogos. O Cruzeiro já era uma coisa formada. Sim. O Cruzeiro era uma coisa... O Cruzeiro não era o Santos. Com jogadores como os do Flamengo? Nem de longe. Então foi uma proposta. Foi. Mérito do São Paulo. E uma proposta que nós estamos aqui no dia 28 de outubro. 29 de outubro, 29 dia de outubro. do nhoque da fortuna. Hoje. Foi, tá right. Ontem foi dia de São Judas Tadeu. Tá e aniversário que do também Garrincha, é Flamengo. Porque todo mundo é Flamengo, inclusive São Judas Tadeu. Um time que hoje continua sendo um dos principais do campeonato, está em terceiro lugar, ela vai acabar em quarto, não sei que posição vai acabar. Está desde o começo do campeonato entre os primeiros colocados do campeonato. Com um elenco muito inferior então, ao ele tem do uma proposta. O Palmeiras tem a proposta dele. É boa, é ruim. Claro, agora, acho que nós supervalorizamos alguns jogadores. A gente só fala de treinador. Verdade. A culpa é só do treinador. O mérito é só do treinador. O Flamengo está sendo, num ponto assim, diferente, um time que tem sido elogiado pelo treinador e pelos jogadores. Porque o Flamengo tem, evidentemente, bons jogadores e um bom treinador. Eu não sei se ele é segunda linha da Europa. O Atlético Paranaense não tem nem de longe um elenco comparável do Flamengo. Mas é elogiado. Mas os 11 do Atlético Paranaense enfrentarem os do Flamengo, e falo pelo que já aconteceu no ano, jogo. Tem jogo. Tem jogo. Porque o Thiago Nunes faz um belo trabalho. O Santos e Flamengo foi 1-0 pro Flamengo. 1-0 Flamengo. Agora, eu vou, depois pode você tocar, aí volta no negócio. Você fez uma pergunta, eu tinha conversado com ele um pouco. E eu queria fazer uma pergunta. Quais são... Bota aí, André. Bota aí. Porque eles botaram a sua pergunta era assim. Bota aí a pergunta. Quais jogadores... Eles botaram quantos jogadores do Flamengo estariam... Qual jogador do Flamengo você não botaria na... Então eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos jogadores do Flamengo hoje seriam titulares para você, para mim, para você, da seleção brasileira de futebol? Mas eu respondo fácil. Somando os jogadores que estão fora do Brasil e dentro do Brasil. O Gerson brigaria, precisaria testar. O Gerson, o Gabigol, o Everton Ribeiro seriam titulares da seleção brasileira. Eu botaria o Everton Ribeiro. O Felipe Coutinho não tá jogando nada, meu amigo. Na minha seleção não joga nada. Eu estava conversando com o Casagrande sábado, domingo. Pô, eu acho que hoje a seleção brasileira está jogando bem? Não. Ela é composta por jogadores que atuam aonde? Em sua maioria? Na Europa. Os bons nossos não estão na Europa? Os melhores estão lá. Mas a seleção não está jogando bem? Não. Se a seleção não está jogando bem, e nós temos um time aqui que está todo mundo elogiando todo dia... Claro. Todo dia, o tempo todo. A gente já viu essa história tantas vezes ao longo dos anos, Kleber. Por que você não pode... Esse time está jogando tão bem, botar uma camisa da seleção. Você tiraria o Neymar para pôr o Bruno Henrique, por exemplo? Claro que eu não tiraria o Neymar para botar o Bruno Henrique. Não, o Bruno Henrique não, mas o Gerson eu botaria. Eu não posso ter o meio do campo com Arthur, Gerson e Neymar? Eu não posso ter um ataque com Everton Ribeiro, Gabriel e... Bruno Henrique? Ou... Por que o Gabriel não pode ser centroavante da seleção? O Everton Ribeiro está jogando... O Richarlison está jogando mais do que o Bruno Henrique? Não.
O Gabriel Jesus tá jogando mais do que o Gabriel Barbosa? O Gabriel Jesus, mas, gente, não. O Firmino na seleção brasileira. O Firmino eu acho. O Firmino. Mas na seleção brasileira não joga. Ok, mas esse é o problema que o Tite tem que resolver. Porque não é possível que o Firmino esteja entre os melhores jogadores da Europa, entre os 30 da France Football para a bola de ouro, e na seleção brasileira o Firmino não joga. Não joga nada. E aqui no Brasil a gente olha e fala... Então, mas eu acho que tem a questão da filosofia de jogo, como você pensa o jogo. E o Jorge é diferente do Tite, que é diferente do Mano, e assim sucessivamente. Claro. Quando o Jorge propõe a contratação do Mari, e esse é um mérito do Jorge Jesus, ele pensa num cara que é capaz de enfiar a bola de 40, 50 metros, sair jogando, e jogar adiantado, tem o tamanho, a questão... Foi um achado, hein? Então, Mari foi um pensa, achado. como é o caso do Gerson, é a mesma situação. Porque os laterais foram contratados pelo Flamengo, não foram pelo sabe Jorge que não foi Jesus. nem indicação dele, né? Ele pediu um zagueiro com características tais, que você citou, e o setor de inteligência do Flamengo sugeriu o Pablo Mari, e ele comprou a ideia. Porque Então, o nome não é dele. O nome não é dele, mas ele pelo menos é o que a gente sabe aqui. Porque o outro era o Zapata do Milan, que saiu do Milan, um colombiano. Mais veterano, inclusive. Sim, 33, mas o cara pronto para chegar. Mas com características de uma defesa mais adiantada, com mais campo para o adversário, que você tem que ter recuperação. Tanto que essa é uma implementação de jogo que, por incrível que pareça, foi rápida no Flamengo, realmente é muito rápida, que os primeiros jogos do Jesus, inclusive contra o Atlético Paranaense em Curitiba, o Flamengo escapou de tomar uma goleada. E perdeu para o Bahia em Salvador por 3-0. Não, e perdeu do Emelec. Mas o Bahia tem um caso um pouquinho diferente. De um outro jogo. E outra coisa, aí teve uma falha do Diego Alves, que entregou a bola para o... Agora, isso que você está falando, isso aí não é o ideal do mundo? Quer dizer, um treinador que pede e recebe jogadores que vão que vão fazer o que ele pensa. Na sua filosofia. Porque assim, se ele quiser violentar demais o estilo do jogador, não é isso que a gente fala toda hora? Claro. Que eu ouço aqui você? Claro. Aí é o que eu faço assim, por que você não põe? Não, porque não é a característica dele. Todo mundo tem característica. Ninguém pode mudar a característica. Ninguém muda a característica. Mas o treinador não muda a característica. O Jorge Jesus tem essa questão. Quando eu disse que ele era um treinador médio na Europa, eu estou me referindo ao currículo, ao impacto dele. O Jorge Jesus nunca dirigiu um time de ponta da Europa. E aqui ele parece o Guardiola. O impacto dele no futebol brasileiro é de um treinador nível Guardiola na Alemanha. Mas o impacto dele no Benfica também foi. Mas e não é só no Benfica. Mas Portugal é um centro menor. Mas Rizek... Estou me referindo à Europa. Nunca o Jesus assim, esteve na mira dos gigantes europeus. Não, mas o que tem a ver? Qual é o problema? Não, ele foi campeão no Benfica, foi campeão no Sport. Foi campeão no Sport. Só estou falando da diferença de como eu acho que o Flamengo, está escancarando muito das fragilidades do futebol brasileiro. Indiscutivelmente. É isso que eu estou falando. Mas uma fragilidade que não se limita a trabalho de treinador, a qualidade de jogador, a raciocínio de como montar um time. Mas eu acho que é uma coisa ampla. Ampla, claro. É uma coisa ampla. Claro. Porque assim, o Paulo Bento, quando chegou aqui, ele não era mais famoso que o Jorge Jesus? Ele não tinha dirigido a seleção portuguesa? Sim, mas ele não tinha dirigido a seleção portuguesa? Não foi a Europa dirigir a seleção, não é necessariamente... Vocês acham que é casual a cobertura que está acontecendo dos portugueses em relação ao Jorge Jesus? Não é. Claro, o Jorge Jesus é uma personalidade muito marcante no futebol português. Muito marcante, pelas suas ideias. Sem dúvida. Pelo seu jeito, pelo seu comportamento, pelo seu propósito. É isso. Agora, Kleber, o que mais me incomoda nessa história toda, quando a gente diz... Porque aqui, quando se trata de um possível legado, que eu trato mais até como um grande alerta, é que no Brasil, lamentavelmente, os treinadores, que são eles que implementam filosofias de trabalho, modelos de jogo, eles não têm mais, eles não têm tempo para nada. Mas porque o cara vai pro clube e ele mesmo fala, pô, eu não vou chegar aqui, pegar esses moleques da base, treinar fundamento, ensinar como eu quero, porque daqui 2 meses eu vou ter que ir embora. Eu tô a 3.000 quilômetros da minha casa, eu não vou trazer mulher, não vou trazer filho. É assim que está funcionando. E essa importância do treinador... Essa é a fragilidade que está escrito aí. É uma das fragilidades. Por que o outro está fazendo? Por que o São Paulo está fazendo? Mas é isso aí. Por que o Jorge Jesus está fazendo? Eles vão fazendo contraponto exatamente isso. Porque esses caras não têm, eles não têm nenhum... Eu quero cornetar o raiz. Quando você fala que o Palmeiras não tem... Porque eu acho que o Palmeiras tem ótimos jogadores. Ótimos jogadores, sim. Ótimos jogadores, sim. Mas os jogadores do Flamengo... Os jogadores do time titular do Flamengo são melhores do que os jogadores do time titular do Flamengo. Esquece... Vamos tentar voltar no tempo. O que jogou o Rafael Veiga no Atlético Paranaense? O que jogou o Zé Rafael no Bahia? O que já jogou o Scarpa um dia, né?
né? O Palmeiras trouxe um centroavante que o Luiz Adriano, no começo do ano, qual clube não diria que quer o Luiz Adriano? São todos jogadores inferiores aos jogadores do Flamengo. Tecnicamente, na minha opinião, são todos jogadores inferiores aos jogadores do Flamengo nesse momento. Agora, você acha o Arão melhor que o Felipe Melo? Eu acho que o Arão está vivendo um momento melhor do que o Felipe Melo. O Arão é o patinho feio. Você conhece a história do patinho feio, Cleber Machado? Conheço. Do patinho feio que virou o cisne. Eu acho que o Palmeiras tem bons jogadores, cara. O Palmeiras podia estar jogando muito mais do que joga, sinceramente. Pessoal, todos os dias eu recebo essas notificações no meu celular. É o dia inteiro caindo essas comissões. No último mês, eu fiz mais de 100 mil reais em vendas enquanto eu viajo pelo mundo. Você quer entender um pouco mais sobre esse mercado e aprender como que eu faço isso? Então clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.